nós vamos juntos adorá-lo mais uma vez. Vamos exaltar o nome do Senhor. É um prazer imenso, uma alegria voltar aqui a Tapera, né? Igreja Presbiteriana da Tapera, e com os irmãos compartilharem a palavra do Senhor, e com os irmãos adorarem o Senhor. Verdade que eu gostaria de ver como eu vi da outra vez, a igreja lotada. Mas, infelizmente, nesse momento, não. Mas, em breve, sim. E nós temos fé que, em breve, né, estaremos livres desse vírus e estaremos juntos, adorando, se abraçando. É até estranho vir à igreja e não poder abraçar os irmãos, né? Não poder cumprimentá-los. E só de longe, de cotovelo, de soquinho, né? Mas, de toda forma, é bom estarmos juntos. Seja aqui, seja online, é bom estarmos juntos. Porque a igreja do Senhor não se limita ao templo, não. E nós estamos descobrindo isso. Embora isso é mais antigo do que, propriamente, né, a igreja, templo, como nós conhecemos. A igreja se reúne de qualquer forma. Eu sempre falo que, neste momento, a igreja cristã, lá na China, ela se reúne, ela não tem templos. Se reúne em cavernas, se reúne em casas, às escondidas, mas se reúne. Porque a igreja do Senhor está para além de qualquer situação e circunstância, está para além de uma pandemia como essa. Quero te convidar a abrir aí a palavra do Senhor, que encontra-se em Números, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 29 ao versículo 35. Números, capítulo 10, do versículo 29 ao versículo 35. Eu vou ler e peço que você acompanhe aí na sua Bíblia, tá? Mas acompanhe todas as palavras. Acompanhe com toda a atenção a leitura da palavra do Senhor. Disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: estamos de viagem para um lugar de quem o Senhor disse: dar-vo-lo-ei, vem conosco. E te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Porém, ele respondeu: não irei. Antes, irei à minha terra e à minha parentela. Tornou-lhe Moisés: ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acampar no deserto, e nos servirás de guia. Repito, e nos servirás de guia. Se vires conosco, fartiemos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. Partiram, pois, do monte do Senhor, caminho de 3 dias, a arca da aliança do Senhor ia adiante deles, caminho de 3 dias, para lhes deparar lugar de descanso. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia: volta, ó Senhor, para os milhares de Israel. Quero te convidar a ficar de pé mais um pouquinho. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, Deus de amor e bondade, estamos aqui, Senhor, para te adorar, para exaltar o seu santo nome. Mas desejamos também receber a tua palavra direta, Senhor, ao nosso coração. Portanto, Senhor, que teu Espírito, Senhor, esteja trabalhando cada coração aqui esta noite, e os que estão nos ouvindo, Deus, para além desta tela,
Que o Senhor esteja preparando esses corações, iluminando, Deus, esses corações, para não só ouvirem, mas para compreenderem a Tua palavra, pois a Tua palavra é santa e para ser compreendida por nós é necessário o preparo do Teu Espírito Santo. Prepara assim cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus queridos. Nós conhecemos bem o ambiente de uma floresta. Não tão bem, mas sabemos, porque vivemos num país da maior floresta e temos algumas florestas espalhadas por aí. Entrar na floresta é fácil, é tranquilo. Entrar na mata é fácil. No entanto, sair da floresta, sair da mata é muito difícil. E da mesma forma que a floresta, o deserto, embora seja muito diferente o deserto, mas ele tem características semelhantes, porque é simples entrar no deserto. Qualquer descuido faz com que a gente possa entrar no deserto. Mas sair do deserto não é fácil. Tanto na floresta como no deserto, atravessar é mais difícil ainda. Mas é possível. Mas é claro que nós precisamos, tanto em um quanto o outro, de ajuda para atravessar, para passar, para caminhar sobre algumas trilhas. E existem pessoas, sabe, queridos, especializadas, prontas para direcionarem outras na travessia de desertos. Essas pessoas recebem o nome de guias. É o que diz o texto aí. Porque Obabe era um guia no deserto. As pessoas que estão prontas a indicarem o caminho às outras no deserto são chamadas de guias, tanto no deserto quanto na floresta. Essas pessoas recebem esse nome e são solicitadas para levar alguém por um determinado caminho. Os ou as guias são pessoas experientes, conhecem bem a região que vão passar, se capacitaram para guiar pessoas, se especializaram nos detalhes das trilhas, sabem qual é o tipo de clima daquele lugar, o que precisam levar, quando parar, quando avançar, os melhores lugares para descansar. Sim, são pessoas prontas para guiar outras pessoas. A travessia de uma floresta e muito menos de um deserto não pode ser feita sem um guia. Não tem como atravessar sem um guia. Moisés sabia disso. Moisés tinha consciência disso. Embora um grande líder, ele sabia que ele precisava de alguém que conhecesse aquela área. E aí no texto, ainda mais que do outro lado do deserto, estava a terra prometida. E aí no texto que nós lemos, queridos, nós verificamos que Moisés faz um chamado especial para o seu cunhado, porque Obabe era seu cunhado. Pois depois de 3 meses do povo de Deus, o povo de Israel, ter saído do Egito, o povo de Israel chegou ao deserto do Sinai e se acampou defronte àquele monte. Ali o Senhor revelou a sua lei a Moisés e fez um concerto com o povo, fez uma aliança com o povo. Depois que o tabernáculo foi construído e as primeiras ordenanças da lei foram postas em prática, o Senhor ordena a partida de toda a congregação dos filhos e filhas de Deus.
e ordena que eles saiam em direção à terra prometida. No momento da saída, queridos, Moisés convidou seu cunhado Hobabe para servir, e seguir ajudando a guiar o povo. O nome Hobabe, preste bem atenção no significado do nome Hobabe. Significa querido, amado. Ele, Hobabe, ele morava no deserto, ele habitava no deserto. Você pode ler o texto que você vai verificar aí em Números. Ele morava no deserto, então ele conhecia os caminhos do deserto. Ele não se perdia no deserto, ele sabia as direções, os caminhos e as trilhas, que embora não pareça, mas no deserto tem caminhos, tem trilhas a se seguir, porque se for de qualquer maneira, vai se perder no meio do deserto. Deus manteve a sua presença simbolizada na arca, à frente do povo de Deus. Mas Deus manteve também o seu cuidado simbolizado na nuvem, acima, que pairava sobre o povo de Deus. Deus chamou Moisés para guiar o povo. Moisés chamou Hobabe para guiar na travessia do deserto. Ambos eram homens guiados por Deus. E é sobre isso que eu quero falar. Sobre os guiados por Deus. E eu tenho absoluta certeza que, se não todos, a maioria que são guiados por Deus, e você que está nos ouvindo, se não é, deverá ser um guiado por Deus. E aí, queridos, diante desse texto, podemos ver que aquele que guia todo o povo, que é o nosso Deus, busca homens e mulheres que são guiados por Ele. E a primeira coisa, os guiados por Deus convocam outros. Aqueles que são guiados por Deus, eles convocam outros. Não são soberbos, mas são humildes a entender que precisam de outros para guiar o povo de Deus. Moisés era o grande e indiscutível líder do povo de Deus. Porém, ele precisou de ajuda para guiar o povo de Israel. E teve humildade para convocar Hobabe. E olha que Hobabe não fazia parte do povo de Deus. Mas ele teve humildade. Ele percebeu que naquele momento não era possível ele continuar guiando o povo sem algum risco. Mas então ele chama Hobabe para ajudá-lo nesta travessia. Queridos e queridas, nós estamos diante de um grande deserto chamado pandemia, coronavírus. Mas esse não é o único deserto que atravessamos. Alguns aqui, ou em casa, aonde estiverem, estão atravessando outros desertos. Em meio a este grande deserto chamado pandemia. Sabe? E diante desses desertos que nós atravessamos, nós precisamos convocar outros para nos ajudarem a atravessar este deserto. Precisamos de pessoas que nos ajudem a atravessar. E eu, como profissional da psicologia, queridos, eu tenho recebido tanta ligação, tenho atendido tantas pessoas que estão desesperadas em meio a esse deserto. Tem tudo dentro de casa, tem alimento, tem atenção, tem tempo, tem tudo, mas estão passando por um deserto existencial, pelo afastamento da família, pelo afastamento dos amigos, pelo afastamento do trabalho, e algumas pessoas, entre essas que já atravessavam alguns desertos, esse deserto tornou mais intenso, mais inóspito, mais difícil.
E nós precisamos chamar outras pessoas para ajudar a atravessar o povo de Deus pelo deserto e pelos vários desertos existenciais, individuais de cada um. São muitos. Sim. São muitos os desertos que nós passamos. Mas também são muitos Obabes que estão prontos a nos ajudar a atravessar desertos. Eles moram aqui no bairro da Tatapera. Moram aqui. Os Obabes moram próximo a você. Os Obabes estão aqui, neste culto e aí nas suas casas. E nós podemos chamar esses Obabes para ajudar o povo de Deus a atravessar o deserto. Convoquem os Obabes para se juntarem às células, convoquem os Obabes para assistirem cultos online, convoquem os Moisés, convoquem a todos para atravessarem juntos o deserto. Seja ele qual for, querido. Segundo lugar, queridos, os guiados por Deus ajudam na travessia do deserto. A convocação de Obabe foi um propósito, e foi exatamente isso, para ajudar o povo de Deus a atravessar o deserto. Pois Deus não convoca quem não tem utilidade, Deus convoca quem é útil à sua obra, é útil ao seu povo, é útil a Ele mesmo. Então Deus está convocando pessoas úteis para ajudar o povo a avançar. Porque existem outros desertos, sabe? Queridos e queridas, líderes em geral, presbíteros, diáconos, líderes de células, líderes em treinamento, líderes do louvor, da escola dominical, sabe, todos os líderes podem ajudar o povo de Deus na travessia do deserto. Ajude as pessoas que estão em casa e não sabem mais o que fazer. Ajude as pessoas que estão abaladas. Conforte e encoraje as pessoas que estão desanimadas. Ajude líder de célula, ajude líder em treinamento, supervisores, coordenadores, igreja do Senhor. Quantos Obabes nós temos para atravessar esse deserto? Se você é Obabe, você será convocado. Se você já foi convocado, você guiará muitas pessoas. Em terceiro lugar, queridos, guiados por Deus, compartilham o bem. No versículo 32, desculpa, eu não dei a referência dos outros. Apareceu ali. Guiados por Deus, compartilham o bem. Sabe, Moisés convocou Obabe para ajudá-lo na travessia do povo no deserto, sim, mas Moisés prometeu a ele compartilhar o que ele tinha de melhor para oferecer a Obabe. E o que ele tinha de melhor para oferecer a Obabe era o bem de Deus, era o próprio Deus, era o amor de Deus. Era isso que Moisés tinha para compartilhar e oferecer, sabe, Obabe. Então, cada um de nós temos e precisamos chamar outros Obabes para nos ajudarem a atravessar o deserto. E nós podemos sim oferecer o bem. Queridos, em qualquer igreja o mal se levanta. Em qualquer lugar o mal se levanta, no trabalho, na família, em qualquer lugar. Mas você, Obabe, não compartilhe o mal. Compartilhe o bem. Compartilhe o bem.
porque foi isso que Moisés fez. Lembram de Moisés? Quanto ele passou, quanto ele sofreu na mão daquele povo, quanto, sabe, ele teve que clamar ao Senhor por aquele povo, quantos problemas ele tinha no meio do povo, quantas situações difíceis ele tinha, mas ele queria compartilhar o bem. Está aí no texto, versículo 32. Vocês são chamados, queridos e queridas, para compartilhar o bem. Então, que da sua boca não saia a palavra torpe, que da sua boca não saia maldição, que da sua boca saia bênção, que da sua boca saia conserto, saia conselhos, e conselhos do bem. Notem que Moisés promete compartilhar com Obed o mesmo bem que o Senhor fizesse a eles, ou seja, Moisés está dizendo, o que Deus fizer conosco, será para você também. E o cara que faz isso, ele está aos pés do Senhor, porque ele sabe que Deus faz o bem. Sabemos que no meio de qualquer instituição, de qualquer lugar, pode surgir o mal. Mas não é o mal que nós devemos compartilhar. Mas nós devemos compartilhar o bem. Meus queridos e queridas, líderes e líderes em treinamento, compartilhe o bem no meio da sua célula. Compartilhe só o bem. Não fale mal da sua igreja. Não fale mal de ninguém, mas compartilhe o bem, compartilhe o amor. Também na sua família, compartilhe o amor e compartilhe o bem. No seu trabalho também compartilhe o bem, compartilhe o amor. Em qualquer lugar, compartilhe o bem, porque os guiados por Deus devem compartilhar o bem que Deus faz e que Deus já fez em nossas vidas. Na nossa igreja, no nosso trabalho, na nossa família. E Deus já fez muito bem, e muitos bens a vocês. Em quarto lugar, queridos, guiados por Deus, contam com a presença de Deus. Versículo 33 e 34 aí do texto, nós verificamos que a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, sempre estava à frente do povo, e que a nuvem de Deus, que representava o cuidado de Deus, pairava sobre o povo de Deus durante o dia. Deus então se mantém presente e cuida do seu povo. Sabe, Moisés tinha plena consciência da poderosa presença de Deus. Moisés tinha plena consciência da poderosa presença de Deus entre o seu povo. E as orações de Moisés honravam Yahvé. As orações de Moisés honravam a Deus como um guerreiro divino, e Ele é o guerreiro divino, Ele é o nosso guerreiro, Ele é o guerreiro da igreja, e os inimigos serão dissipados, como diz o texto, os inimigos da igreja serão dissipados em nome de Jesus. Não é o nosso inimigo, é o inimigo de Deus. Então, assim, queridos e queridas, nos é assegurado que diante de qualquer deserto, diante dessa palavra, nos é assegurado que diante de qualquer deserto que estejamos atravessando, Deus estará presente. Entendeu? Diante desse texto, nós podemos dizer, sim, qualquer deserto que formos atravessar, estivermos atravessando, Deus se encontra presente, porque não é mais a arca, mas é o Espírito Santo de Deus que está conosco. Sabe, não é mais a nuvem, mas é a presença, é o calor, é a chama do Espírito que está dentro de você.
Às vezes achamos que estamos sozinhos. Queridos presbíteros, líderes de células, diáconos, líderes em treinamento, às vezes nós achamos que estamos sozinhos, guiando o povo de Deus. Mas aqui, nesse texto, nós entendemos que Deus sempre estará à frente. Diz o texto que a arca estava 3 dias à frente, para que o Senhor fosse dissipando os inimigos do seu povo. Sabe, o Senhor vai à nossa frente, queridos, e Ele se mantém presente entre nós. Então não se preocupe, seja o que for, o deserto da pandemia, o deserto da doença, do desemprego, sabe, o deserto da dúvida, seja qual for o deserto, o Senhor está presente, meu querido. E Ele cuida de nós, cuida da sua igreja e cuida individualmente de cada um de vocês. Ele cuida da sua família. Ele cuida de você. Mas a sua tarefa é guiar outras pessoas para atravessarem o deserto. Porque embora o seu deserto seja difícil, e você esteja atravessando o seu deserto, mas Deus te convoca, ó Babes, para ajudar outros a atravessarem os seus desertos. Concluindo, queridos, assim como na floresta, no deserto as pessoas podem também se perderem, e elas vão precisar de guias. E de quais guias? Guias guiados por Deus. Desta forma, todos são chamados para guiar pessoas. Guias guiados por Deus, convoquem outros, ajudem outros, compartilhem o bem. Deus continue guiando a sua vida, para que você possa guiar muitas vidas. E todo o povo de Deus seja guiado por pessoas guiadas por Deus. E que Deus continue guiando a Igreja Presbiteriana da Tapera. Deus te abençoe. Quero te convidar.